Porque é tão lindo o amor que Jesus tem colocado no meu coração e do meu esposo pela sua vida, pela sua casa, pela igreja, que o Senhor é pastor, que Deus me guarde de macular qualquer coisa. Muito obrigada, viu, Mirna? Muito obrigada por não desistir, por continuar sendo agradável, mesmo quando às vezes eu não tinha uma ocasião propícia para estar aqui. Tem gente que gosta muito de você, até ouvir não. Ouviu não, acabou o amor. Você conhece alguém que acabou o amor? Porque ouviu não? A Mirna não é essa pessoa. E ela sempre tão amável, tão cortês, tão humilde e tão cheia de Deus. Poder te conhecer é um dos privilégios da caminhada. Eu faço das palavras do pastor as minhas palavras, porque na caminhada a melhor forma de Deus nos mostrar o quanto nos ama e nos presenteia não são através de coisas, mas são de fato através de pessoas, né? Na nossa viagem para Israel, você liberou palavras muito preciosas. E ela é aquela profeta que não se dá conta do nível de profeta que é. É aquela pessoa que fala assim, parece que está falando normal, mas rapaz, ela não tem a menor ideia. Despretensiosamente, tem hora que a língua dela parece uma flecha que sai, ela tranquila, não tem marcha. Não, ela pega, não sei o que, não sei o que. Ela não sabe, eu várias vezes com ela fiz de costume, mas quando ela saiu, eu olhava para quem estava do meu lado e falava, caraca. Tipo assim, cada socão maravilhoso, cara, pum, pá, tum, pá. Meu, que mulher é essa, cara? Profeta. Enfim, é isso, né? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias. Gente, tem opções de águas aqui. Demorem a achar, por favor. Porque eu quero provar água comum. Quero provar água de coco. Vou ficar na água de coco. Jeremias, quem achou, diga amém. Amém. Deixa eu te pedir para demorar. Vamos lá, abra a Bíblia em Sofonias. Eu estou brincando, é Jeremias mesmo, tá? Essa palavra, ela voltou ao meu coração como palavra de Deus para esse dia. Não era a palavra que eu havia separado. Mas em dias como o de hoje, eu não tenho dúvida, quando isso acontece, nem que tenha sido um joelho, alguém dobrou e me desmontou em algum momento sem eu saber, e fez aquela oração que atrapalha todo pregador programado, que é: Deus, não deixa ela falar nada do que ela quer, fala a tua palavra, faz o teu querer. E aí eu estava ali, o Espírito Santo me impelindo. Eu estava em Gênesis e ele me impelindo. Eu fui para João, como quem diz, eu vou cortar por aqui, vou cortar por ali, e ele me impelindo. E como é bom ser impelida pelo Espírito Santo, porque é ele que nos conhece, né? Por causa disso, Jeremias capítulo 13, versículos 1 em diante, você vai lendo aí comigo. Jeremias capítulo 13, versículos 1, e a gente vai seguindo o texto aí, tá bom? Todos encontraram? Amém. Diz assim: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor por segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e vai agora ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Esconde aonde, gente? Na fenda de uma rocha. E eu fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E ao fim de muitos dias, disse-me o Senhor: vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesses ali.
Então eu fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. Na sua versão também está escondido? Nessa versão ali está escrito onde o escondera, ou seja, escondido também. Alguém tem alguma versão diferente? Se tem, fale aí bem alto para a gente ouvir. Alguma versão diferente de escondido ou escondera? Apodrecida depois, o cinto primeiro, o local ali. Alguma versão diferente? Sempre escondido. Cavei, tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, mas o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Somente até aqui, diga amém por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Esse cinto, ele vai passar uma jornada, né? Uma caminhada. Olha, primeiro vai lá e compra, é a palavra do Senhor para o profeta. Aí vem a ressalva: depois de você comprar, toma cuidado, não meta ele na água, amarra ele no seu lombo, ou seja, traz ele para você, não desvia ele de você. Esse cinto, ele representa Israel. Jeremias foi um profeta que Deus levantou com muito poder, com muita autoridade, com uma palavra de confronto muito forte, ao ponto de que as pessoas chegavam a se confundir. Até hoje tem gente que se equivoca acerca do ofício ministerial de Jeremias, acreditando que na verdade ele era um profeta muito duro. Mas na verdade, todas as vezes que Deus levanta um profeta e coloca na boca desse profeta uma palavra de conserto, uma palavra de confronto, Deus não faz isso para manifestar o seu juízo. Deus faz isso porque Ele quer manifestar a sua misericórdia. Por exemplo, quando Deus revela a João na ilha de Patmos e manda ele escrever as 7 cartas às igrejas da Ásia, você vai ver que a todas elas, exceto a Filadélfia, todas, ele vai ter de 1 a 2 palavras de advertência para cada igreja. Só que ao término de cada advertência, confronto, conserto ou disciplina, ele libera a motivação que faz ele dizer por que está confrontando essas igrejas, por que está denunciando o pecado dessas igrejas, por que está denunciando a falha desses lugares. Ele vai dizer: olha, e o Senhor fala assim contigo, em outras versões, mas categoricamente vai dizer: e eu, Senhor, te castigo, disciplino, te exorto. E de uma maneira geral, a gente vai resumir: ele exorta, disciplina ou castiga, e ele vai terminar em todas elas de maneira semelhante: todo aquele a quem eu. Então conserto não é coisa de quem odeia, é prática de quem ama. Então todas as vezes que Deus levantava um profeta e colocava na boca desse profeta uma palavra de conserto, é porque ele não queria executar juízo, ele queria manifestar misericórdia. Então eu vou falar de novo, você completa, tá bom? Todas as vezes que Deus colocava uma palavra de conserto na boca de um profeta, é porque ele não queria manifestar juízo, ele queria manifestar misericórdia. Diga comigo: misericórdia. Não fale como se não precisasse. Diga: misericórdia. Misericórdia, Senhor. Às vezes você diz em oração: misericórdia, Senhor. Às vezes você clama em petição: misericórdia, Senhor. Você suplica por situações de fragilidade, vulnerabilidade na sua vida, e suplicando você diz: Deus, tem misericórdia. Mas quando Deus levanta um profeta, quando Deus libera uma palavra de conserto, você pensa que Ele te rejeita. Não, Ele está te trazendo para o mais perto. Ele ouviu o teu clamor, Ele atendeu a tua súplica, Ele está compreendendo a tua petição, Ele está entendendo a tua emergência, Ele está ampliando o seu senso de urgência para aumentar o seu senso de dependência. Quando Deus ouve uma oração, uma petição de misericórdia, Ele não te cobre apenas com elos de amor, mas para provar que ama, Ele não te esconde apenas, Ele te apacenta. Se preciso for, Ele quebra a tua perna direita, como faz um pastor quando percebe que a ovelha está se desviando do rebanho.
é que as pessoas associam palavra de conserto, de disciplina e de exortação a pessoas que não são batizadas no batismo do amor. Fulano só anda com a ripa na mão. O outro só dá surra nos outros. O outro vive com a espada desembanhada. E a pergunta é: aonde estaria a noiva se não fossem os seus profetas? Quando o Senhor levantou a Jeremias, ele disse assim: Senhor, eu sou uma criança. E ele não era, ele era um homem, mas ele está falando sobre a sua capacidade ante a responsabilidade do ministério profético. Então ele diz: Senhor, eu sou uma criança. O que ele está dizendo? Senhor, não há envergadura o suficiente em mim para sustentar o ministério profético. E o Senhor vai adverti-lo dizendo: não digas eu sou uma criança, porque o que eu te mandar falar, você vai falar. Então quando Deus seleciona alguém, quando Deus levanta uma pessoa e entrega em sua boca uma palavra profética, Deus não está olhando a aptidão dos seus dons, ou a envergadura da sua eloquência, do seu vernáculo, da sua oratória. Deus está avaliando sua capacidade de obediência. Por exemplo, Ezequiel capítulo de número 37, a visão dele no vale de ossos secos. O Senhor me tomou pela mão, me levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele vai dizer: Senhor Deus Jeová, tu sabes. O que isso significa? Senhor, sobre esse vale eu não sei nada, mas do Senhor eu sei o suficiente. É isso que significa tu sabes. Ele não vai inventar uma história sobre o vale, ele não vai inventar uma interpretação sobre o vale, porque um profeta chamado por Deus não inventa. E aí ele diz assim: filho do homem, profetiza sobre este vale. E alguém pensa que imediatamente Ezequiel vai começar a profetizar, mas ele não vai. Quando ele diz: filho do homem, profetiza sobre este vale, ele não vai falar nada até que Deus lhe diga alguma coisa. E então você vai ver escrito lá no capítulo 37, o Senhor começa a liberar a palavra: vento dos quatro cantos. E aí ele repete: vento dos quatro cantos. E dizia o Senhor: sopra sobre este vale. E Ezequiel repetia: sopra sobre este vale. Isso aqui ensina pra gente que o profeta não tem que ser bom de interpretação, de revelação. Ele não tem que ser aquela pessoa que tem um sonho sobrenatural por semana e tem que passar a semana inteira tentando discernir esse sonho para impactar a vida das pessoas com alguma revelação. Isso aqui mostra pra gente que profeta não pode se associar a sentimentos pessoais. Se fosse uma questão sentimental, Ezequiel no meio daquele vale só sentiria medo. Imagina um monte de crânio para tudo que é lado, um vale escuro, sombrio, com uma ossada toda seca. E outra coisa, o texto diz que a mão do Senhor levou ele lá, tomou, levou, mas não ficou, deixou. A mão do Senhor deixou ele lá e depois ele só ficou com a voz. E isso fala muito sobre o nosso ofício profético. Muitas vezes a gente não vai ver o braço de Deus nos movendo nas circunstâncias desfavoráveis. E aí, Camila, vai desgraçar tudo? Deus está dizendo: quando você não vê a minha mão mexendo, não se assusta. Enquanto você estiver ouvindo a minha voz, vai ter vida no vale, voz no vale, certeza no vale, anúncio no vale, pregação no vale, louvor no vale, discernimento no vale, revelação no vale. Desde que você seja o quê? O máximo? Não. Desde que você seja obediente à palavra que você está ouvindo. Ezequiel não inventou uma profecia, por isso o texto diz: e falei como ele me deu ordem. Então quem é Ezequiel? Um inventor ou um anunciador? Não, ele é alguém que tem capacidade de repetir com fidelidade aquilo que Deus já disse. Camila, então quem é um profeta? Deus te trouxe aqui para dizer: você é profeta quando abre o Salmo 91 e estando numa situação difícil, ao invés de dizer: Deus, faz o seu Espírito descer aqui e me dá coragem e me dá unção. Não, você é profeta quando, ainda que no escuro, ainda que com medo, você abre a sua Bíblia dentro da sua casa e começa a andar repetindo com fidelidade: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diga: o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confio, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas eu estarei seguro. Não tem capeta que resista a palavra de Deus na boca de alguém que consegue repeti-la com fidelidade.
capacidade de reproduzir aquilo que Deus já tinha dito. Sabe quando você é profeta? Quando você está de posse de uma palavra e contrariando toda circunstância adversa, você consegue reproduzir essa palavra entrando no corredor do hospital na hora da quimioterapia. Você é profeta nessa hora. Sabe quando você é profeta? Quando o seu nome está quase para decretar uma falência ou para adquirir uma dívida, e você consegue profetizar uma palavra de honra e de prosperidade acima de todos os seus negócios. Nessa hora você é um profeta. Quando você desassocia o que você sente, compreendendo que o que ele disse é maior do que tudo o que você está sentindo agora. Com todo carinho, olhe para alguém aí agora e diga: não é sobre o que você sente. Diga: é tudo sobre o que você sabe. Então Deus vai destituir a ideia de Jeremias não ser capaz, porque isso não é sobre ser bom em revelação, isso não é sobre ter uma capacidade de discernimento elevada, isso não é sobre ter uma envergadura profética impactante, nada disso. Isso é sobre a capacidade de obedecer uma palavra. Então o Senhor vai dizer para Jeremias: o que eu colocar na sua boca você vai falar. Se eu te mandar plantar, você vai plantar. E a gente só quer ser profeta que planta, mas o Senhor disse para ele: quando eu te mandar arrancar, você arranca. O Senhor continua e ele diz assim: Jeremias, se eu te mandar edificar, você edifica, mas se eu te mandar destruir, tem gente que não aceita que profeta destrua. Mas se eu te mandar destruir, em outras versões, se eu te mandar derribar, você derriba, joga no chão. Porque eu sou contigo. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E as nações te dei por profeta. E Jeremias, obviamente, vai aceitar o chamado do Senhor, porque quando Deus chama, Deus não convida, Deus coloca. Então você aceita. Quando você não aceita, você também aceita. E ele sabe qual era a situação de Israel naqueles dias. Qual era a situação de Israel?